E aí, pessoal, nesse vídeo a gente vai mudar um pouco o tom. Nós vamos elogiar o presidente Bolsonaro, mas nós vamos elogiar o presidente Bolsonaro não pelos motivos que talvez você imagine que a gente faça isso. Nós vamos elogiá-lo porque ele deu um indicativo importante de que ele está disposto a fazer articulação política, do jeito que o MBL sempre disse que ele deveria fazer. Mas antes de começar, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, ative as notificações e, se puder, contribua conosco em mbl.org.br/contribua. Como vocês sabem, o MBL foi duramente criticado por conta das manifestações do dia 26. O Movimento Brasil Livre sempre acreditou que o modo de fazer política agora deveria ser a articulação. E o que significa articulação? A articulação não significa propina, não significa dar vantagens ilícitas, não significa ter conversas escusas, obscuras, com quem quer que seja. Articulação significa conseguir unir os poderes, o Congresso, em uma pauta comum em prol do Brasil. Obviamente nós sabemos a dificuldade de fazer isso, mas temos uma grande notícia, uma notícia muito positiva. O presidente deu um indicativo de que quer seguir este caminho. O presidente deu um indicativo de que quer fazer articulação política. E qual é este indicativo? Recentemente, houve um café da manhã em que conversaram Bolsonaro, Dias Toffoli, Alcolumbre e Maia. Essa conversa nesse café da manhã foi, segundo as fontes, muito cordial, muito tranquila e versou a respeito de um pacto em que se unificam os três poderes em prol de uma agenda reformista para o Brasil. A ideia desse pacto, a gente ainda não sabe qual é o conteúdo específico dele, mas é conseguir estabelecer um consenso entre os três poderes em torno da seguinte agenda: a reforma da Previdência, talvez a agenda econômica mais importante de todas no Brasil, a reforma tributária, que também vem logo em seguida a reforma da Previdência, de certo modo é um complemento da reforma da Previdência, a desburocratização, a agenda da segurança pública, que é uma das pautas mais fortes de campanha de Bolsonaro, é uma pauta em que ele sempre esteve, digamos assim, à frente, ele sempre falou dessa pauta, sempre insistiu nessa pauta e é algo muito importante para o Brasil, haja visto que nós temos 60 mil homicídios por ano, e a desburocratização, que é o sonho ideal de todos os liberais. Muito bem, em torno dessa pauta, uma pauta republicana, uma pauta de interesse da nação, houve um café da manhã em que Bolsonaro discutiu com Alcolumbre, Maia e Dias Toffoli. E daí a gente pode extrair algumas lições. A primeira lição é que discutir com pessoas que estão num campo oposto ao seu não significa que você se vendeu a essas pessoas, que você se tornou um esquerdista, que você se tornou um comunista, que você é agora um traidor da pátria. Se fosse assim, por estes critérios, Bolsonaro seria comunista e esquerdista porque ele esteve com o Dias Toffoli e conversou com o Dias Toffoli a respeito de uma pauta comum de interesse para o Brasil. Se esse argumento não vale para o presidente, obviamente ele não pode valer para nenhum membro do MBL e para ninguém da direita de modo geral. A segunda lição é que depois das manifestações, e essas manifestações inevitavelmente apontam para um certo friccionamento entre o Executivo e o Congresso, um acirramento das tensões, nós vimos outra coisa acontecer. Nós vimos um café da manhã em que se falou de um pacto que já estava sendo gestado desde um mês antes, um mês e meio antes, mas este café veio numa hora muito significativa, ou seja, logo após as manifestações do dia 26. Isso significa que o horizonte da articulação política não está de todo ausente no governo. Ele está justamente apontando para isso. E aí vem vários cenários possíveis que podem ocorrer após este café da manhã. O primeiro cenário é que esse episódio seja algo isolado da política do governo, ou seja, se converse a respeito desse pacto, mas o pacto não seja firmado. Por quê? A data para a assinatura deste pacto é dia 10 de junho. O Rodrigo Maia foi a público dizer que era necessário que os líderes partidários vissem o conteúdo desse documento, que ele conversasse com esses líderes partidários, e daí eles chegariam a um comum acordo no dia 10 de junho. Então, até lá, a gente não sabe o que vai ocorrer. Nós não sabemos se esse pacto será assinado e, sobretudo, não sabemos ainda o teor desse pacto, né? Se neste documento, se nesse
pacto que está sendo firmado, serão tratados de assuntos substanciais, né? O que é que está lá, quais são os pontos principais, o que é que foi discutido, o que é que vai ser tido como uma agenda comum em prol do Brasil. Em um cenário que esse pacto seja efetivamente assinado, nós podemos ter dois caminhos, duas vias. Ou a assinatura disso, a implementação disso vai ter um resultado político significativo para os próximos meses e talvez para todo o mandato de Bolsonaro, ou simplesmente não terá um significado maior, o acirramento entre o Executivo e o Congresso vai voltar a acontecer, as dificuldades que nós estamos vendo nos últimos meses do governo vão voltar a aparecer e ele vai novamente apostar em um jogo muito arriscado que consiste em tensionar a população e o Congresso. Lembrando que o problema desse tensionamento é que ele é o presidente. Na época das manifestações do impeachment, a presidente era Dilma Rousseff. Então, o que houve foi uma manifestação popular forte, uma pressão, mas no sentido de prejudicar a relação entre o presidente e o Congresso, no sentido de reforçar a narrativa do impeachment, reforçar a ambiência propícia para o impeachment. E, obviamente, além disso, nós fizemos articulação política por meio da criação do Comitê do Impeachment. Sem esta articulação, sem o trabalho conjunto dessas duas coisas, seria absolutamente impossível que o resultado do impeachment se deve, de maneira que a articulação foi necessária e, portanto, foi virtuosa para o fim que a gente esperava, o impeachment de Dilma Rousseff. Ainda neste mesmo campo, o Major Olímpio fez duras críticas ao café da manhã. Ele disse que esse pacto não significava nada, que não era uma coisa que tivesse muitas consequências e que, para ele, o objetivo era apenas impedir a CPI da Lava Toga. Eu achei essa declaração muito infeliz, não acho que foi o momento apropriado dele fazer essa declaração, haja vista que o governo deu um passo significativo no sentido de mudar a sua relação com os poderes estatuídos. O Paulo Guedes, por outro lado, foi uma das pessoas que elogiou a reunião. Ele, que é um dos mais interessados na reforma da Previdência, fez diversos elogios, sinal de que ele espera sim que o governo faça uma articulação republicana junto com o Congresso. Paulo Guedes claramente não está apostando todas as suas fichas no enfrentamento da população com o Congresso. E ele não está apostando essas fichas porque ele sabe que isso é insuficiente para passar as reformas, que é muito importante que o Congresso estabeleça sim uma relação boa com o presidente, porque, do contrário, não apenas a reforma da Previdência, mas as outras reformas podem estar seriamente obstaculizadas. Por fim, a razão de fazer esse vídeo é basicamente a seguinte: se nós somos capazes de fazer as críticas necessárias, quando nós enxergamos os elementos de populismo, os elementos de friccionamento, os elementos de tensão, e nós fazemos as críticas necessárias a isso, também nós devemos fazer os elogios quando o governo parece estar adotando uma nova posição. Ainda não sabemos se isso vai seguir adiante, também não sabemos o teor desse pacto, mas em todo caso, esse é um indicativo muito importante e que deve ser sublinhado por nós. Porque desde o princípio, desde sempre, a tese do MBL permaneceu coerente e consistente. Nós apostamos na necessidade de articulação política, independentemente do papel da pressão popular, e esse papel existe. Bolsonaro hoje é governo, e governo conversa, governo dialoga, governo tem pautas propositivas em comum, seja qual Congresso, seja qual Judiciário nós tenhamos. Assim é a democracia, essa é a nossa condição e essa condição deve ser cumprida e obedecida. Então é isso, espero que você goste do vídeo. Se for me xingar, faça aí alguns apelidos criativos, eu sei que vocês são capazes de fazer um apelido criativo, mas se não quiser xingar, reflita a respeito disso. O presidente deu um indicativo de articulação, é ele que está fazendo, não é o MBL que fez por conta dele. Ele foi lá, conversou com o Dias Toffoli, conversou com o Maia, conversou com a Alcolumbre e saiu de lá, talvez, com uma outra concepção do que fazer daqui para frente. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.